tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Você sabe que nós temos um encontro marcado, né? Todo sábado, 10 horas da noite, no canal 5.1, com reprise no domingo, também às 10 horas da noite, ou então pelo YouTube, você pode nos assistir aí no horário que melhor couber na sua agenda, no seu tempo, né? Meu convidado de hoje, ele era um ilustre desconhecido até as eleições, e foi uma surpresa para muita gente, né? Inclusive para ele mesmo, pela quantidade de votos, né? Eu imagino que ele tenha ficado surpreso, né? Adalto Donato de Oliveira, o Adalto de Bandeirantes. Tudo bem, vereador? Tudo bem? É um prazer, satisfação estar aqui com você hoje. Satisfação é nossa recebê-lo aqui. Adalto, foi uma eleição despretensiosa para você, sim, porque, olha, eu falei aqui uma grata surpresa, porque não é muito comum alguém que não esteja entre o círculo político, assim, né, mais conhecido ou com maior atuação, de repente surge no cenário político e surge com uma votação significativa. Você fez mais de 3 mil votos, né? O que mostra 2.600 e pouco lá no seu distrito, no distrito de Bandeirantes, o que mostra que você, além de popular no distrito, me parece que é alguém que as pessoas confiam. Positivo. Esse trabalho começou, Cícero, em 2022, tá? Devido à situação do nosso distrito, tá faltando um pouco de participação das políticas públicas, juntamos lá um grupo de empresários, produtores rurais, que é onde a gente discutia de a gente ter um representante local. A gente queria ter um representante. Lá já teve alguns outros representantes políticos, vereadores, e naquele momento estava iniciando a campanha para deputado estadual, e esse grupo me fez um convite, né? Falou: Adalto, cara, enxergou em mim essa qualidade, né, de eu ser ali um morador. Um potencial para representar porque, assim, o distrito. Falou: ó, cara, o seu nome, se colocar aí na urna, o povo vota. E daí ele já tinha feito essa pesquisa já, assim, entre os amigos, colegas, né, em conversa, qual o nome que serve para nos representar aqui no distrito. E aí eles me vieram com essa proposta: Adalto, seu nome é bom. E de vez em quando cutucava e vai. Quando foi um dia, isso foi chegando próximo ao período eleitoral, falei: cara, vamos fazer uma pesquisa para ver. Nós testamos, fizemos uma pesquisa, realmente meu nome ficou bem próximo. Mas você já tinha envolvimento com questões sociais, enfim, você já tinha, de alguma maneira, atuado em defesa dos interesses do município, em alguma associação, enfim, junto à comunidade? Não, Cícero, é assim, eu morava no interior do estado de Rondônia, Mirante da Serra, precisamente, e lá eu era uma pessoa muito importante. Eu trabalhei 17 anos em empresa privada, no ramo de supermercado, era uma empresa de grande porte, tinha 4 supermercados, material de construção, tinha fazendas, logo após tinha posto de combustível. E eu comecei a trabalhar ali desde lá do primeiro setor, de limpar o chão, passei por todos os setores, fui gerente administrativo dessa empresa por quase 9 anos. Então, assim, eu era uma pessoa muito importante ao lado do empresário, que era o José Carlos, o Neno, naquela época. E, tipo assim, quando ele não estava, era eu que respondia por todo aquele... Uhum. Que a gente lidava do setor, e isso consegui ali fazer minhas economias junto àquela empresa naquele período, consegui estudar, né, naquele período também, sou bacharel em administração, sou formado pela Universidade Luterana do Brasil, e após algum tempo eu fiz um investimento aqui no distrito, era um lugar novo, estava crescendo, lugar de oportunidade. Vim para cá, postei as minhas fichas aqui. Hoje sou empresário aqui há 15 anos no distrito. Mas como é que você chegou em Bandeirantes? Não vai me dizer que você veio de carro, né? Que daí não vale. Mas assim, por que Bandeirantes assim? Você escolheu no mapa? Como é que foi? Você já conhecia alguém? Como é que... A minha irmã mudou para ali para ser professora. E logo após isso, a gente que mora no interior, a gente faz as economias
E a gente gosta de investir em gado, em bois. E eu tinha lá uma poupança, uma reserva, e o meu cunhado falou assim, ó, lá tem terras baratas, arrendamento lá é barato, capim lá é barato, e tá tendo bastante oferta. Quantos anos isso? Isso em 2009 eu fiz esse investimento em bois. Sei. E logo após, no ano de 2010, eu já tinha uma quantidade de gado ali bem significante, que a gente ia comprando e dando dia a meia de parceria. E nesse intervalo, logo após, um empresário local ofereceu um posto de combustível. E eu peguei e aceitei a proposta, troquei ali 100 bois num posto de combustível pequeno, uma estrutura pequenininha, estava se iniciando, 2 bombinhas ali, uma de diesel e outra de gasolina. E lugar crescendo, a cidade cresceu, o distrito cresceu, eu cresci junto, né? Hoje estou instalado ali já há 15 anos, né? Cheguei, tinha uma sociedade, vim para Porto Velho, já tive 3 postos arrendados aqui na capital Porto Velho, junto ao meu sócio. Sou produtor rural, pequeno produtor, mas sou produtor rural até hoje, tenho propriedade. Sou empresário, tenho locação de máquinas pesadas, trabalho com locação de máquinas para o produtor rural. E assim, nesse contexto todo, cidade pequena, a gente fica sendo conhecido. Então assim, eu acho que é difícil você chegar lá em União Bandeirante e perguntar quem é o Adalto do Posto, ou quem é o Adalto de Mirante da Serra, que trabalhou no supermercado Andrade, quem comprava gado e vendia lá em Mirante para abate, é o Adalto, é o Neno. Então assim, União Bandeirantes, poucas pessoas que não conhecem o Adalto. Então, isso levou o quê? Levou que a população despertou. Eu sempre estou à frente também, ajudo o Hospital do Amor a arrecadar fins para o leilão. A gente sempre está à frente. Às vezes, algumas festas de igrejas, a gente está sempre presente, ajuda, patrocina como empresário. Nós temos uma prática no nosso distrito também, que é o quê? Cai uma ponte, cai um bueiro, ou bate lá na porta do Adalto. Adalto, ajuda nós, cara. Manda uma máquina lá, caiu, a prefeitura vai vir daqui 2, 3 dias, ajuda nós lá. Então você já tinha um histórico de atender a comunidade em demandas que não eram muito fáceis da prefeitura resolver. Sim. Então assim, isso me levou, esses empresários e produtores rurais, a falar assim, Adalto, você é uma pessoa que serve para nos representar. Então, nesse contexto todo, eu falei, cara, realmente eu tenho um nome, assim, desde quando eu comecei a trabalhar. Porque às vezes as pessoas acham, Cícero, que a minha campanha foi feita em 45 dias ou na pré-campanha. Não. A minha campanha, eu enxergo que lá na adolescência eu vendia picolé, eu vendia tomate junto com um colega meu para arrecadar algum dinheiro. Depois fui trabalhar lá na empresa, trabalhava meio período, estudava meio período. Então, assim, passei por todos os setores, eu fazia entrega na casa do João, da Maria. Você já tem, né, ao que parece, você já tem um histórico de uma vida organizada, assim, manter uma organização e correr atrás do que quer, algo mais ou menos nesse sentido. O seu pai faz o quê? Seu pai é produtor rural também? Agricultor? Meu pai é produtor rural, nós chegamos em Rondônia na década de 85, 86, eu cheguei bebê com 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. O pai veio atrás da terra prometida que Rondônia naquela época tinha a ocupar, para nós não perder. Integrar para não entregar. O integrar para não entregar, era isso mesmo, meu pai veio naquela promessa. E meu pai é produtor rural, faleceu, é falecido já, mas a minha mãe mora em Mirante da Serra até hoje, Dona continua Maria, em Mirante. no mesmo Tem lugar. Irmãos lá? Há 86 anos, na mesma localidade, no mesmo local, no mesmo endereço. Eu migrei, mas ela ficou lá. Então, você tem irmãos lá que continuaram? Eu tenho um irmão que mora na propriedade rural que a gente tem até hoje lá em Mirante da Serra. É produtor rural, é plantador de café, é plantador de banana, é do agro. E a minha irmã é professora, mora aqui em União Bandeirantes, é professora até hoje do município, do estado, trabalha, tem convênios com o estado, o município, é professora. Eu tenho uma irmã que se formou aqui no estado de Rondônia, em Ji-Paraná precisamente, trabalhou para o governo do estado, trabalhou para o município de Ji-Paraná. Hoje ela está em Esteio, Rio Grande do Sul,
Pois é, uma grata surpresa, né? Esteia, onde mora o meu pai, a gente tem imóvel lá. E aí você me contando que sua irmã é médica. Disse, poxa, agora no fim do ano, quando eu visito meu pai, vou lá dar um abraço na sua irmã lá e diz, olha, eu fiz amizade com o seu irmão que é vereador lá em Porto Velho. Isso, será uma honra. Ela com certeza é uma excelente pessoa, um amor de pessoa, minha irmã. Tenho orgulho dela, é uma pessoa que estudou muito. Ela tem uma formação muito boa mesmo. Ela tem intercâmbio feito nos Estados Unidos. Então, assim, a nossa família é um exemplo de família. Tem um meu irmão também, mais velho, mora ali comigo, trabalha junto à minha empresa, me ajuda ali nas tarefas diárias, o Devanir. Mudou muito a sua rotina? Após ter assumido o cargo de vereador, mudou bastante? Ou você continua conseguindo atender tudo que você atendia antes de ser vereador? Mudou um pouco, mudou. Para mim tudo é diferente. Esse cenário de políticas públicas tudo é novo para mim. Então, estou aprendendo agora, né? Eu vim da parte privada, o poder público, a gente sente um pouco, a gente vê que é um pouco mais lento aqui, não é tipo assim, lá no privado a gente pega e resolve, o que não resolve a gente abandona e tchau, né? E aqui não, aqui é um pouco lento. Então, eu estou estranhando, mas nada que a gente não vai resolver também. Eu fui eleito para representar a capital Porto Velho, a região do meu distrito, a minha comunidade, e vou representar e quero mostrar um resultado também, porque eu vejo que hoje eu enxergo lá atrás, quando eu entrei no supermercado com uma oportunidade de trabalho e tá onde eu estou hoje e me deram essa oportunidade agora também de mostrar um resultado aqui na política, eu tenho que mostrar, eu não posso fracassar, eu tenho que mostrar esse resultado. Eu conto aí com a ajuda de todos os meus colegas no Legislativo, do nosso Executivo, vamos fazer uma parceria, estamos conversando, vou ajudar o Executivo a fazer um excelente trabalho, que quem ganha com isso é a população. Sem dúvida nenhuma. Quantos eleitores o Adalto tem em União Bandeirante? É Bandeirante, né? Ou é União Bandeirante? A última legislação, União Bandeirante, esteve apto à votação 8.166 eleitores aptos a votar. Chegou a ir votar nas urnas, 5.700 eleitores foram lá apertar o confirma. 5.700 votaram. Então você conseguiu quase que a metade dos votos, isso mostra o quanto você é popular no distrito, hein? Sim. E lá atrás, que eu estava falando para você, em 2022, eu obtive 8.819 votos para deputado estadual. Em 22 você concorreu? Em 2022 eu concorri para deputado estadual. Pegou uma suplência ou não? Eu fiquei segundo suplente, quem teve a cadeira foi o Pedro Fernandes, do PTB. E em primeiro ficou o Alex Paletó, com 8.999. E eu fiquei com 8.819. E na minha cidade eu atingi quase 80%, faltou uma fraçãozinha por 80% dos eleitores que acreditaram em mim. E nessa nós disputamos em 4 candidatos, eu tirei quase 50% do eleitorado. Bom, então se faltava algum estímulo para você concorrer o ano passado, 22 resolveu a sua vida nesse sentido, né? De que não, vale a pena, a população confia em mim, vamos embora. Sim, foi um start ali que a gente deu em 2022, muitos não acreditavam e muitos acreditaram, né? Realmente ficou conhecendo o Adalto. Não, até eu me surpreendi. Sinceramente, eu achei que eu ia ter uma votação boa, mas que não seria assim tão expressiva. Eu me assustei com a votação. Fui votado no estado todo. Tive voto do Guajará-Mirim a Cabixi, lá no final eu tive voto. Mas e você andou o estado todo? Não andei o estado todo. Então você é um agraciado, né? Não andei. Confesso que não andei o estado todo. Agora, Adalto, me diga uma coisa. Você estava falando da Câmara de Vereadores, né? Que você, a gente olhando assim, vendo o seu perfil, já dá para traçar, né, uma linha de trabalho. Ou seja, você arregaça as mangas, vai e faz e vamos resolver. E aí, agora há pouco, você disse isso mesmo, que na Câmara não é bem assim, né? E não é mesmo. A minha pergunta é, como é que você vai conseguir
ou como você pretende administrar isso? Né? Coisas que você tem vontade de fazer, mas independem da sua boa vontade. Tem toda a burocracia do serviço público e os entraves, enfim, tudo aquilo que as pessoas conhecem da política. Eu estou indo pelo diálogo. Estou me relacionando, eu sou bom de relacionamento, né? Converso com todos os pares. Ali a gente já está começando a ver quem é as pessoas, eu estou começando a conhecer quem são os candidatos, porque assim, não é se conhecer de nome, é sim conviver, a convivência. Sim, o perfil, a convivência, o comportamento, né? Você namora, casa e às vezes quando casa você acaba conhecendo depois que casa, não no namoro. Então assim, ali dentro aí a gente já está começando a saber quem é quem, com quem eu posso contar, com quem eu falei isso aí não adianta eu contar. Então a gente está começando a conhecer. O executivo também, estamos no começo do relacionamento. Você já conseguiu discernir isso? Tipo assim, traçar um perfil dos outros 22 vereadores e dizer, cara, aqui não adianta, aqui não vai dar certo, eu vou deixar esse povo aqui, entendeu? O negócio é eu me alinhar com essa turma aqui, que é uma turma que me parece que tem boas intenções, digamos assim. Eu ainda estou fazendo esse estudo, essa leitura ainda. Não cheguei a definir esse não presta, esse presta, não. A gente ainda está, mas eu estou já identificando algumas coisas, né? E assim, dá para a gente ver aqueles que realmente querem o bem da população, que quer... porque assim, hoje todo mundo foi eleito defendendo uma bandeira, né? Então todo mundo quer defender a sua bandeira. Então existe ali aquela troca, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali na sua bandeira, no seu... Então assim, mas assim, eu vejo que o nosso legislativo hoje está em prol da capital de mostrar um resultado, todos estão empenhados, né? Você desculpa, já interrompendo, né? Você trabalha... dentro das suas convicções, você faz as coisas dentro das suas convicções, ou você já percebeu que em algum momento você vai ter que frear para atender o que está pedindo o coletivo, digamos assim? Você já percebeu isso? Até hoje ninguém me induziu a votar o sim ou não. Eu votei já teve várias votações polêmicas aí, que teve muita pressão para que eu votasse sim, eu votei Por exemplo, esse projeto do lixo. Eu votei a favor para a Marquise ficar. A pressão era que para votar para tirar, né? Mas eu falei não, através do relatório, através dos estudos, através do nosso diálogo, eu falei não, eu vou aqui, pronto, e decidi, eu acho que esse aqui é o certo e pronto. Né? Teve também, um colega colocou lá um projeto do shopping, do estacionamento. Eu fui contra, é inconstitucional, o advogado jurídico orientou, isso aqui é inconstitucional, e eu também fui pelo lado ali e falei, tá certo, que beneficia a população, mas é uma coisa que é inconstitucional. Aliás, já votei também e decidi pronto. Hoje teve uma votação polêmica também na Câmara, né? Da pauta do Nilton Souza. O executivo orientava, o líder do prefeito queria que votasse não. Em qual pauta? Ouvi a pauta do projeto e falei, não, eu vou votar não e pronto. Qual projeto? Votei sim, na verdade, era para votar não, votei sim. Qual projeto? Foi um projeto que foi colocado hoje para votação, aonde quando se vir, vamos explicar melhor aqui para o telespectador. Por exemplo, teve aí o Léo ponhou aí agora recente, foi muito bom isso para o contribuinte, para a população, os usuários de ônibus coletivo. Reduziu aí de R$6 para R$3, sim, 50%. Para R$1,50, né, para quem é estudante. Isso foi uma maravilha, isso é muito bom, né? Só que daí o que acontece? O Léo determinou isso aí, decretou e pronto, não passou pela casa, certo? Só que aí o Nilton Souza colocou lá agora que quando for tomar qualquer decisão nesse sentido agora, tem que passar pela Câmara. Entendeu?
Porque vai que amanhã ou depois o Léo sai, entra um outro prefeito e ele quer subir. Aí mas esse é um trâmite legal, né? Sim. Até onde se sabe, o prefeito tem uma ideia, tem um projeto, né, coloca em discussão com os vereadores, até para conquistar o voto, né? Sim. Então, assim, isso aí foi um projeto hoje que foi colocado para discutir para votação. Então, a gente votei sim com o projeto do Nilton e teve também a maioria, tivemos 11 votos favorável e teve 4 abstenções e o restante contra. Isso é como aceitar as coisas goela abaixo, né? E não funciona. Bom, olha, a conversa tá boa, precisa chamar um intervalo, não sai daí, já já nós voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde. Não, estou elaborando. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta com o podcast Espaço Aberto. Estou conversando aqui com o vereador Adalto de Bandeirante, é União Bandeirante, né? Distrito de União Bandeirantes. Adalto, essa questão esse momento político, por exemplo, vivido em Porto Velho, onde se discute já se está alinhado com o prefeito, se não está alinhado com o prefeito. Ao que parece, assim, não há um desenho ainda de uma Câmara que esteja, enfim, andando no mesmo caminho que o prefeito. Você já tem uma posição firmada já sobre isso, né? Sim, hoje todos os 23 vereadores se consideram base do prefeito Léo. Nós não fomos situação na campanha, mas hoje a gente somos base do prefeito. Até agora não tem nenhuma oposição, não. Tem, assim, aquela intrigazinha, que eu não fui atendido aqui, que não me atenderam aqui, mas isso aí é conversa de corredores. Hoje o prefeito Léo tem os 23 vereadores como base, todos querem o bem da capital Porto Velho. Eu me considero base, não sei o executivo ainda, mas já sentei com ele 3 vezes, a gente já conversou, quero melhoria para a minha região dos distritos, exatamente. Em especial a União Bandeirantes, a região de Rio Pardo, que nós somos os mais sofridos, os últimos a ser atendidos, e assim, inclusive hoje tivemos a votação da criação, né, de uma comissão especial, onde tem 5 membros que vai discutir a questão dos distritos. Criamos isso hoje na Câmara, foi votado, foi aprovado também unânime pelos 23 vereadores. Uma comissão distrital, digamos assim. Uma comissão distrital, para unir forças, né, para a gente melhorar a região dos nossos distritos, que não é agora que o Léo entrou em 4 meses, em 3 meses que a gente quer melhorias lá, né? Ficou aí 8 anos. A gente foi atendido pelo ex-prefeito,
mas assim, ainda falta muita coisa a ser concretizada. Então assim, a gente quer que o Léo continue esse trabalho e continue com eficiência, né? E respeitando a população os mais distantes, o Baixo Madeira, os que estão mais longe, que às vezes fica um pouco esquecido, né? Mas agora a gente está criando isso aí para trazer mais para perto. Estou chamando um pouco a responsabilidade dos colegas também para ir até o nosso distrito também, para ver as nossas dificuldades. Essa semana mesmo levei um secretário até o nosso distrito, é porque a gente fala aqui, mostra um vídeo, a pessoa não vê a realidade. Então assim, quando leva lá, sente o impacto, realmente precisa de um olhar mais especial, ao povo mais distante é mais sofrido. Você sabe que eu já escrevi mais de uma vez sobre isso, né, que Porto Velho precisaria de algumas subprefeituras, né? É o caso de União Bandeirantes, o caso lá de Extrema, de Califórnia. Olha, gente, 300 quilômetros daqui de Porto Velho ainda é Porto Velho. É um negócio muito... Até quando eu cheguei em Rondônia, cheguei aqui na nossa capital, eu disse, rapaz, que coisa curiosa, né? Nova Califórnia, Extrema, nós estamos aí a 300 e poucos quilômetros e ainda é Porto Velho. E não tem como... Eu acho tão básico, tão óbvio isso, não tem como o prefeito daqui controlar, saber o que está acontecendo em Nova Califórnia. Ele precisa ter um representante, sei lá, um escritório, eu vejo como uma subprefeitura, isso que você acabou de dizer, uma comissão distrital, né, que na verdade é isso, as pessoas se reúnem e apresentam. Eu acho que isso seria o mais lógico, o mais óbvio, né, colocar para o prefeito, senhor prefeito, aqui, ó, a Ponta do Abunã, a equipe da Ponta do Abunã identificou que precisa resolver essa demanda, isso aqui é prioridade. Pronto. Por exemplo, você tem Bandeirante, tem prioridade hoje, o que você aponta como a prioridade, os olhos estão voltados para quê hoje, para resolver de imediato? A subprefeitura é de suma importância. Se deixar lá com o nosso distrito hoje, uma equipe da CEMOB no local para cuidar da infraestrutura de dentro da cidade, não precisa ser uma estrutura grande não, pequena, porque não tem nada. Não tem nada. A Semagri tem, mas é muito pequena, é um equipamento de cada, não dá conta. Nós temos acima de 1.000 quilômetros de estrada. Rio Pardo tem acima de 800 quilômetros de estrada. Então, assim, Rio Pardo também não tem. Nós não temos uma administração lá. Lá, a prefeitura não tem um gabinete para o administrador chegar e receber alguém do poder público. Não tem nenhuma secretaria lá que você consegue resolver nada no distrito que é da capital Porto Velho. Tudo é Porto Velho. Então, assim, essa secretaria que a gente monta lá, essas subprefeituras, algumas secretarias ir para lá, deixar lá um servidor para atender a comunidade, isso aí seria um avanço muito grande. O que acontece? Todos os servidores saem da capital e vai trabalhar no distrito a 160 quilômetros da capital com diárias. Não tem um servidor que mora lá. Sai daqui na segunda-feira, vai deslocar esses servidores para lá custa caro. Quando chega no final de semana... Aí, ó, não é mais barato ter uma... Não, né? Sim. O prefeito sabe disso. O prefeito sabe disso. O secretário sabe disso. E agora vamos ver se vai ter atitude para resolver isso. Isso que a gente vai cobrar. Essa comissão agora vai cobrar isso. Recurso, às vezes a gente ganha recurso de deputado federal, deputado estadual e às vezes não é aplicado lá. Vai, fica por aqui para Porto Velho, é consumido aí, não é aplicado lá. Então, assim, às vezes, isso aí eu estou falando que já aconteceu comigo e com outros demais pares. Uhum. Então, assim, isso a gente vai ter que bater em cima, cobrar para que o nosso distrito receba esses benefícios. Mas eu acho que isso até é menos dor de cabeça para o prefeito. Sim. Né? Se a comunidade traz, olha, a gente nossa necessidade hoje primordial, um poço artesiano, pronto. Né? Olha, então eu vou atender o que vocês estão pedindo. Né? Hoje a nossa maior carência hoje, nós temos no nosso distrito hoje, pontes caídas, bueiros. Então, assim, hoje eu estou lá no meu distrito com 3 pontes caídas, interditada a linha chovendo F, o linhão, toda hora, né? Todo precisando recuperar, Cícero. E tem um kit de equipamento para cuidar de toda essa demanda. Alguém vai ficar desassistido.
Entendeu? Então, assim, falta equipamento. E os servidores têm que sair de Porto Velho e ir lá dar esse socorro. Entendeu? Vai, fica a semana lá, final de semana vem embora. Final de semana, se acontecer qualquer coisa lá, precisar da equipe, tem que esperar na segunda-feira. Fica aí sábado, domingo, segunda-feira provavelmente vão chegar lá para meio-dia. A prefeitura não tem capacidade logística, Adalto, para manter isso, manter uma patrola, um trator, um caminhão, sei lá, um rastelo, que seja, no distrito? Tem recurso financeiro, mas falta planejamento, tá? Falta fazer aí um estudo e fazer a parte técnica e fazer a contratação, porque comprado pela Secretaria de Obras e pela Semagri hoje, que cuida das estradas rurais, ele não tem estrutura para cuidar de 7.500 quilômetros de estrada. Porto Velho não tem essa estrutura. Teria que se equipar bem melhor. Porto Velho tem a mesma quantidade de estrada que o Estado cuida. Todo o Estado, né? Todo o Estado. Eu estava vendo que você participou aí, você foi na audiência pública na Assembleia para tratar dessa questão crônica e você tem conhecimento de causa, você é empresário do ramo, a questão do preço dos combustíveis em Rondônia, em Porto Velho. Você participou da audiência pública, o que você, antes de eu te perguntar sobre essa questão empresarial, e você é um empresário, entendeu? Você sabe por que você vende a gasolina a R$10, sei lá a 8, enfim. Você sabe por que aquele preço está na sua bomba, né? Mas a minha pergunta é, o que você viu, o que você conseguiu tirar de proveitoso, de positivo da audiência pública que tratou desse tema? Sim, eu falo isso com propriedade. Eu estou há 15 anos no mercado, no ramo de combustíveis. Eu conheço o setor lá de abastecer o carro, de cuidar da reforma da bomba, da parte administrativa, de negociações, de como funciona o setor do combustível. Eu sei do que existe de fraude, do que existe de bandidos, do que existe de coisas erradas dentro desse setor. Do mesmo jeito que tem bandido na política, que tem bandido na polícia, tem também no empresariado que faz as coisas irregular e joga sujo e atrapalha você que está trabalhando honestamente. Então, assim, isso em todos os setores tem o garimpeiro que trabalha honestamente, que ele tem medo de trabalhar errado, e tem aquele garimpeiro que trabalha irregular, e às vezes aquele que trabalha correto, o garimpeiro que trabalha irregular faz aquele que trabalha correto pagar por aquele que trabalhou incorreto. Então, todos os setores têm isso aí. Então, eu vou falar do combustível. Isso é bom para quê? Para que o consumidor enxergue, porque até ontem na audiência pública, o revendedor de combustível, o empresário aqui de Porto Velho, estava tratado como bandido. Como ele era que estava ficando com dinheiro e estava lesando o consumidor. Eu sou empresário, revendo combustível e sou consumidor também. Eu consumo muito combustível, eu tenho equipamentos que consomem muito combustível durante o dia. Então, assim, tem o caminhão que transporta combustível também, é meu, eu sei quanto que custa para manter, sei todas as obrigações que o posto tem e qual é o custo operacional de um posto hoje para você basear aquele preço ali. Então, hoje nós trabalhamos no combustível com galonagem. Quando o posto ele tem uma baixa galonagem, ele tem um custo operacional ali X. Quando cai a galonagem, ele tem que subir a margem para ele manter a despesa. Quando ele vende mais, aí ele baixa o preço, porque a lucratividade dele aumenta, porque são ganhados centavos, né? Então, às vezes quem vende mais hoje, quem vende aí acima de 200 mil litros, 300 mil litros, 500 mil litros, 1 milhão de litros, ele pode trabalhar aí com a margem até de 30, 40 centavos que ele sobrevive. Entendeu? Então isso aí hoje não dá nem 10%. Hoje nós estamos trabalhando em Porto Velho aí em torno de 14 a 15% de margem no preço do combustível. Pagando aí R$6, R$6,02 hoje a gente está comprando. 6,2. 6,2, 6, 6,1. Aqueles que compram mais em conta conseguem comprar aí até 6,90. O que compra muito.
né? O que estoura a boca do balão e deve estar pagando hoje R$ 5,90. É o mais barato hoje a base deve ter. Para quem vende muito, quem tem uma grande galonagem. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo matemático fácil de ser compreendido. R$6, você está comprando o combustível a R$6. Se você ganhar 15%, você vai vender a R$ 6,90. R$ 6,90, R$ 6,98. É o que está na praça aí hoje. Então, esse valor que tem e que é igual, então não existe cartelização nisso? Não existe, porque o que acontece hoje? Vamos colocar aí, a média hoje de Porto Velho, nós temos 102 postos em Porto Velho. 102. Só em Porto Velho. Só em Porto Velho. A média, você pode ir lá na Ipiranga, você pode ir na Shell, a média desses postos hoje, pegar a ficha, dá uma média de 100 mil litros de galonagem mês. Então, assim, ganhando R$1 por litro, o cara lucra ali R$100 mil. Num mês. Num mês. Aí um posto de combustível é 70, 80 mil reais a despesa de um posto de combustível hoje. Agora, o que eles alegaram? Para baixar esse preço para o consumidor. Nós temos hoje muitas obrigatoriedades para o empresário pagar. 35% a carga tributária? Nós temos a carga tributária. O governo hoje, ele recebe R$1,47 por litro. E não tem funcionário, não tem imposto, não tem aluguel, não tem alvará, não tem IPTU, não tem água. Não tem nada, ganha limpo. Ganha livre, R$1,47. O empresário ganha R$1 e o povo está batendo no empresário. Quanto é que é o litro do combustível lá em Bandeirante? Lá é R$7,50. R$7,50. É. Por que isso? Porque você paga esse custo do transporte daqui para lá. Lá fica mais caro para a gente manter imposto. Por causa desse transporte. Fica mais caro, fica o transporte. Às vezes a gente vende a galonagem menos do que aqui ainda. A gente vende 80, 90 galonagem, 120 quando está no topo. E lá a gente tem a perca que a gente vende a prazo também. Então, assim, tem um custo operacional mais caro. Lá eu tenho que pegar um funcionário. Agora eu estou fazendo lá, mas antigamente eu tinha que pegar o funcionário de 6 meses, trazer minha equipe aqui para Porto Velho para fazer de 6 meses exame de reticulócitos. A gente tem que dar todos os IPI, a lei todos os treinamentos. Determina. Então, assim, o mecânico, quando a minha bomba quebra lá ou dá algum problema, ele tem que ir lá em União Bandeirante consertar. É 160 quilômetros, são 320 quilômetros. Quanto que fica a manutenção para ele ir lá e voltar? Precisa de uma peça da coisa, paga o táxi para levar. Então, assim, o custo operacional hoje, quem está a 160 quilômetros do recurso da capital Porto Velho, é mais caro. Agora, então, não, tudo bem. Agora, se eu vendesse lá uma galonagem de 300 mil litros, eu podia praticar um preço até mais baixo que na capital. Você entendeu? Porque às vezes o cara... Mas aí a lei da oferta e procura, né? A demanda... Sim. Porque às vezes o cara fala assim, rapaz, eu abasteci lá em Vilhena mais barato que Porto Velho. Às vezes o posto do cara vende 500 mil litros de combustível por mês. Aí faz sentido. Aí ele pode trabalhar 30 centavos de margem que ele ganha dinheiro. 5 vezes 3, 15, dá 150 mil reais por mês. Se ele gasta lá 70, 80 mil de despesa, está sobrando a metade de lucratividade. Então, pelo que você está... Aí é que está o X da questão. Pelo que você está dizendo, por exemplo, quem poderia contribuir nisso é o governo. Não, existe vários fatores que dá para diminuir sem mexer hoje no imposto, que é uma coisa impossível que nós não vamos conseguir mexer nisso. Nem no estadual e muito menos no federal. O federal consegue. O federal, lá atrás, o ex-presidente Bolsonaro, ele tirou o PIS/COFINS dos combustíveis, que já vem embutido já na... Sim, mas tirou por um período. Tirou por um período, né? Período eleitoral. Um período. Né? Então é complicado. Mas assim, voltou de novo. Mas vamos colocar hoje, por exemplo, nós temos o IBAMA, que tem lá 5 parcelas anual, paga R$ 579 para o IBAMA. O IBAMA faz o que para o posto? Nada. Beneficia quem em alguma coisa aqui? Cuida das diversidades, da parte ambiental, ele usa esse dinheiro para lá. Tem uma taxa do IBAMA. Aí vamos supor... Isso? É uma taxa mensal para o dono de posto e paga para o IBAMA R$ 579 meses. Nós pagamos 3 sindicatos. Qual é? Não, mas peraí, agora você falou uma coisa que eu não sabia, isso é interessante para a gente explicar para as pessoas, porque elas entendam. Essa taxa é do quê? O IBAMA tem que receber uma taxa do posto por quê? Para benefício do IBAMA, mas eles não servem nada para nós. Nenhuma licença eles liberam. Quem libera a licença nossa é a SEMA e a SEDAM.
IBAMA não tem nada a ver com o posto de combustível. E se ele for lá e pegar nós com irregularidade, ferra nós e multa. Se não, multar nós. Se não pagar a tal da taxa, paga a multa. Não, a gente fica em débito com a União, né? A gente tem que pagar, tem que sair a certidão negativa. A gente fica em débito. Então, assim, sindicato, nós pagamos 3 sindicatos hoje também. Tem sindicato que é R$600 por mês. Por que não reduz a metade? Isso aí, essa carga que coloca nas nossas costas, por exemplo, de 6 em 6 meses eu tiro sangue do meu funcionário para fazer reticulócitos, para ver se tiver alteração, aí eu tenho que afastar ele por um período e fazer acompanhamento dele. Então, assim, de 6 em 6 meses fazer esse exame. Isso fica caro. Quem paga isso é o consumidor, gente. Se tirar essas cargas das nossas costas, por exemplo, eu tenho que dar o IPI completo para o funcionário. Eu pago uma empresa de técnico de segurança para me fiscalizar, para ver se a minha documentação está tudo certinho. Eu pago um honorário para ele. Eu pago todo tipo de coisa que você imaginar que de obrigação a gente paga. Paga relatório de 6 em 6 meses, paga custos trabalhistas, tudo a gente paga, questão imposto e taxa é o que mais tem. Engenheiro mecânico paga, engenheiro elétrico paga, todo tipo de profissional, CREA tem que estar em dias, todo órgão, engenheiro ambiental, tudo, os relatórios que tem que ser feito da SEDAM, de 6 em 6 meses. Então, Adalto, a gente... Então, assim... Uma coisa importante, então, para alertar até as pessoas, é que se a gasolina está custando, eu acho que é isso, R$6,90 e alguma coisa, R$6,97 hoje, na maioria dos postos, de acordo com o que você acaba de dizer, é um preço justo, ou vamos lá, que não seja justo, mas o lucro está sendo igual para todos. Agora, se você encontrar um posto vendendo sei lá, R$6,50, desconfie. É isso? Sim. Desconfie, porque alguma coisa não está correta. É mais ou menos isso? Muitas das vezes, o que acontece? Vamos colocar aqui, o cara está vendendo muito barato ali. Por quê? Ou ele está lavando dinheiro, ou ele colocou um chip na bomba, está entregando 900 ml e não está entregando 1 litro. É o que foi, entendeu? Foi discutido. Aqui em estado de Rondônia eu não tenho esse relato, mas aí para fora a gente já viu reportagens na Rede Globo e na internet tem aí, você pode abrir que você vê isso aí. É aquela coisa, né? Que dá 1 litro na bomba, mas na verdade deu... Pessoas que usam dinheiro do crime para lavar imposto, então assim, o cara tá vendendo barato, ou é duas formas, ou ele tá fraudando, ou ele tá... Ou ele vai quebrar. Se ele estiver trabalhando honestamente, ele quebra. Outra coisa também. Agora, por exemplo, eu vejo aqui em Porto Velho hoje, o Atacadão vende barato, o Miriam vende barato. Por quê? Porque eles vendem galonagem alta, então... Sim, há uma demanda muito grande, assim, que ali permite tem uma isso. lógica. Ali tem uma lógica. Então, assim... Ali tá na lógica. Sei, faz sentido pelo volume de venda. Faz sentido pelo volume de venda. Agora, você vê ali um posto que está vendendo muito barato, ele não tem ali uma galonagem alta, ele está fazendo milagre. Isso aí é fato. Muito bem, tá aí, ó, você que está nos acompanhando, né, nos assistindo, o vereador Adalto, que é empresário também, além de vereador, né, está vereador, né, é empresário do ramo de combustível, né, dando esse alerta de que... Se não houver, para que haja um trabalho correto, digamos assim, o preço final, o preço de venda tem que ser meio que parecido para todos, que é o que acontece hoje aqui. Uma diferença muito gigantesca no valor é o que ele acaba de colocar. Ou é um grande grupo, ele citou aqui o Atacadão, o Posto Miriam, enfim, que a galonagem, a quantidade de litros, né, que é muito grande, ou seja, dá um equilíbrio na venda para o empresário, né, para esses empresários. Agora, quem é um posto assim que não tem muita justificativa com um preço muito diferenciado, fique esperto. Inclusive, eu tenho um amigo aí que gastou mais de R$2.000 em filtro, em coisa, porque ele com um carro novo, abasteceu, ele desconfiou depois que fez a viagem, inclusive para Guajará,
e disse assim, cara, era a gasolina daquele posto. Eu fui num posto que eu não estou acostumado a abastecer, estava uma promoção e aí agora ele marchou com R$2.000. Vereador, o nosso tempo estourou, a gente tem aí conversa para outros 3 programas aí. Eu agradeço a sua participação, desejo muita sorte, parabéns pela votação mais uma vez e quero dizer para você que assim, Porto Velho precisa de pessoas boas, pessoas corretas, pessoas que trabalhem, né? Não é o seu caso, não me parece que você está na política porque precisa enriquecer, você já tem uma vida estabilizada, tranquila e agora trabalhando para atender o seu coletivo lá. Então, desejo sorte. A Rema TV está à disposição. Obrigado, Cícero. Obrigado a todos aí do outro lado da tela que está vendo esse podcast. E uma satisfação, uma honra estar aqui e poder me apresentar também a você que está aí do outro lado. Tá? É uma honra. O Adalto é uma pessoa simples como qualquer outra normal. Quero atender a minha comunidade, toda a capital Porto Velho. Foi um ganho muito importante, né, eu estar aí nesse Legislativo Municipal e quero representar todos e representar bem representado e vou representar e vou dar essa parcela de contribuição, né, de todo o meu conhecimento, de todo o meu legado e deixar um marco aí para Porto Velho e se Deus quiser pode contar comigo. E o meu gabinete está de portas abertas para receber as demandas que vier, que for da pauta do vereador, para a gente fazer o bem, para dar qualidade de vida a todo porto-velhense. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais podcast Espaço Aberto.